22 anos do Parque Estadual do Jalapão, esse cartão de visitas do Tocantins que atrai aí milhares de turistas todos os anos. Mas e os impactos sociais e ambientais? O que podemos entender a mais sobre essa questão do parque e sobre as comunidades que vivem lá? Para tratar desse assunto de uma maneira mais profunda, nós trouxemos aqui a doutora Maria Antônia Valadares, que vai conversar com a gente e falar um pouco da sua tese de doutorado que discutiu o tema. Maria Antônia, obrigada pela sua presença, que prazer poder estar aqui no dia que o parque completa 22 anos, para a gente poder estar com esse debate, que é um debate social e importante e que muitas vezes é deixado de lado. O que você analisou na sua tese de doutorado? Obrigada, Maju. Bom, a minha tese, ela critica os conflitos sociais que foram criados em função da sobreposição do Parque Estadual do Jalapão sobre o território das comunidades quilombolas. Ali já existiam pessoas quando se criou o parque, e ao criar o parque, sem ouvir essas comunidades, sem respeitar os seus direitos, criou-se os conflitos ambientais. Porque o parque foi criado pensando já no desenvolvimento do turismo, que é extremamente importante, é uma estratégia de desenvolvimento local, de geração de renda, mas não tem como se levar turista para um local que a princípio não poderia ter ninguém morando, que é o caso da categoria parque, que é uma unidade de conservação extremamente importante para a conservação ambiental, mas que causa conflitos sociais. Porque vejamos, quando o governo entendeu que ali era necessário se criar um parque, foi em função do nível de preservação do local. Sim. E por que estava preservado, Maju? Porque ali tinham comunidades quilombolas há mais de 2 séculos, cuidando. O seu modo de vida é que levou aquela área a ainda estar preservada. Preservada, é verdade. São 3 comunidades ali na área, né? Sim, dentro da área do parque, ali tem a comunidade de Mumbuca, a comunidade Boa Esperança, uma série de outras pequenas comunidades ao redor e a comunidade do Carrapato e do Formiga. E o impacto social para essas comunidades, assim, eu estive na Boa Esperança no ano passado, é um lugar totalmente isolado. Então, assim, a gente vê que essas comunidades, elas, infelizmente, tiveram um efeito negativo pela forma que as coisas foram sendo feitas, né? O turismo, ele ainda não chegou o dinheiro do turismo em todas as comunidades. As comunidades já recebem recursos em função do turismo, sim, mas o que tem que acontecer é que essas comunidades quilombolas precisam ser protagonistas, né, desse desenvolvimento local. Verdade. O turismo de base comunitária é uma estratégia, onde essas comunidades, elas não são apenas funcionárias das empresas, elas protagonizam a recepção desse turista nas várias atividades que o turismo proporciona, desde a hospedagem, a alimentação, as próprias visitações ali naquele local. Aquele debate sobre o possível processo de concessão que não se concretizou, que foi suspenso pelo atual governador Wanderlei Barbosa, ele mostrou ainda mais tudo isso que você está falando, né? Escancarou ainda mais essa realidade e as necessidades das comunidades quilombolas, né? Sim, o processo de concessão sem ouvir as comunidades foi um segundo conflito forte, né? Quando criou o parque foi um primeiro conflito. Durante um processo de 16 anos, as comunidades lutaram para se manterem no parque, como elas continuam, mas elas tiveram aí a interveniência do Ministério Público Federal, fizeram termo de compromisso junto com o órgão ambiental do Estado para se manterem lá, fazendo as suas atividades. E aí, em 2021, em 2020 veio aí a questão da concessão sem ouvi-las. O que o governador Wanderlei fez à época foi acertado, né? Ele foi até a comunidade e disse: não vou continuar com um processo que a comunidade não está aceitando. Então foi um primeiro ato de respeito a essas comunidades em parar um processo que primeiro as comunidades precisam ser ouvidas, participar da tomada de decisão e assim elas se tornarem protagonistas do desenvolvimento local. Doutora Maria Antônia, na sua tese, você trata essa questão de como fortalecer esse protagonismo das comunidades para que o Jalapão seja visto não só pelas belezas naturais, pelos servidores, mas que o turismo de base comunitária também cresça e se desenvolva? Sim, a minha proposta é essa, que o parque, ele seja ali, o Parque Estadual do Jalapão é o centro, né? Mas a região turística Jalapão é o maior que o parque. Sim. E tem outras comunidades, além das que estão dentro do parque que eu citei aqui, que são envolvidas ali no processo. Então, para a região do Jalapão, hoje, né, o turismo é uma atividade econômica que ela traz renda sem degradar. Aí combina com a unidade de conservação, que é gerar renda, mantendo essas comunidades lá, mas como protagonista. Hoje elas não são ainda protagonistas desse desenvolvimento local. As empresas de fora ganham muito mais dinheiro do que as comunidades locais. Você precisa ter parceria com empresas de fora? Sim, você precisa. O turismo precisa de série de parcerias e ele é feito com a iniciativa privada e com várias categorias. Mas as comunidades precisam tomar parte disso como protagonismo.
E precisa também, paralelo a tudo isso que você falou, ter um processo de preparação da comunidade para receber esse turista, né? Sim, a comunidade ela precisa sim passar por um processo de capacitação dessa autogestão, capacitação desse bem receber, porque elas já são hospitaleiras, né? A cultura delas, recentemente o governo do estado, a gente fez um pré-strip com jornalistas internacionais, eles saíram encantados com as comunidades, né? A natureza preservou a região, a natureza é muito linda, os fervedouros, as dunas, né? Tudo é muito lindo, mas sem gente, sem a hospitalidade de receber esse turista, não adianta, não tem turismo. E não adianta, enquanto o Jalapão for pensado só na perspectiva dos atrativos e de levar o turismo e esquecer a questão humana e quem mora lá, ainda vai ter muitos desafios latentes como esses das comunidades, né? Exatamente. O diferencial é o saber receber. O diferencial é a cultura das comunidades. Porque cachoeiras a gente encontra em outro lugar. Mas o que faz o turismo, o turista ir até a certo destino é exatamente essa hospitalidade das comunidades. Porque ele poderia se dirigir a um outro destino que tem outra cachoeira parecida, mas que talvez o atendimento não seja tão bom. Por isso a gente preza e defende que o turismo de base comunitária no Jalapão seja sim uma estratégia de que o governo possa ouvir essas comunidades e que essas comunidades possam participar de forma mais efetiva do desenvolvimento. E qual foi a conclusão geral do seu estudo, da sua tese? A conclusão geral é que existe um jeito do governo do estado, não o governo do Tocantins, mas do Brasil, porque essas comunidades, conflitos sociais em comunidades quilombolas é geral, no Brasil inteiro, inclusive no mundo, não é só no Tocantins, de tratar essas comunidades de forma desmerecedora. Tanto que quando foi criar o parque não ouviu, quando foi fazer a concessão não ouviu. Apenas o governador Vanderlei freou esse processo porque ele entende que é necessário ouvir as comunidades. Sim. Por isso, agora, é possível sim o governo fazer um novo projeto e ouvir essas comunidades, fazer um novo projeto de forma participativa, onde o governo entra com as propostas, a comunidade é ouvida, propostas da própria comunidade também pode ser inserida no processo e a tomada de decisão é conjunta. Até porque a gente está tratando da vida deles, né? A gente não pode decidir por eles. Temos que decidir junto. O governo tem sim que levar políticas públicas, mas de forma participativa. São vários tipos de ações de políticas que precisam ser tomadas a nível estadual, mas agora, essa semana, o governador Vanderlei criou na Secretaria de Povos Tradicionais e Originários, que deve tratar de pautas que empoderem, né, comunidades como as quilombolas. Você acha que essa pode ser uma das alternativas, ter uma pasta que trabalhe mais questões específicas como essas? Sim, o governo do estado criou recentemente a secretaria, com certeza é uma secretaria que vai trabalhar alinhada a vários outros órgãos, com várias políticas transversais e vai fortalecer sim a proteção dos direitos das comunidades tradicionais e dos povos originários. Bacana, então é isso, são 22 anos do Parque Estadual do Jalapão, mas ele não chegou aos 22 anos sem a contribuição direta e sem o protagonismo das comunidades que sempre cuidaram daquele ambiente ali, das comunidades, né, que tem lá os seus anciãos e anciãs. É muito bom e importante a gente sentir a forma de vida, de vivência dos quilombos tocantinenses, de como essa forma de vida é rica, como tem muito a nos ensinar e como tem muito também a nos ensinar principalmente sobre preservação, como no caso do parque. Maria Antônia, muito obrigada pela entrevista, parabéns pela tese. A tese vai ser transformada em livro, que você já me disse aqui, né? E importante que haja também estudiosos que façam como você fez, se debrucem sobre a causa do Jalapão, sobre ir além dos atrativos e estudar os fenômenos culturais, ambientais e sociais, né? Obrigada, Maju, eu que agradeço a oportunidade. É isso aí. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por ter nos acompanhado. Você continua acompanhando notícias sobre o Jalapão, Serras Gerais, sobre todos os municípios do Tocantins aqui na Gazeta do Cerrado. Obrigado pela companhia.